Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma live aqui pela Success. Meu nome é Felipe Barreto. A Success é uma empresa que trabalha com representação de emissoras de rádio. O nosso negócio é 100% rádio, então a gente trabalha aqui no mercado de São Paulo representando emissoras de rádio fora de São Paulo junto às agências de publicidade. O nosso negócio é 100% rádio. E hoje a gente está recebendo um camarada aqui, super querido, super amigo, que é esse rapaz aqui, ó. Vai, pode ir. A delegada Frizzle foca sua investigação em Jason Cochran. Depois de um acidente, ele se tornou impotente e acabou concordando em ter um casamento aberto. Kelly começou a ver outros homens, incluindo seu colega de trabalho, Chris Regan. Ela afirmou que Jason concordava com o relacionamento aberto. As mensagens enviadas por ele uma semana antes do desaparecimento de Chris mostram o contrário. Rapaz. Ela provou ser possível preparar receitas. Eu também, ó, já me deu muito mais prejuízo. saúde e sem grudar nada. E rapidamente conquistou o coração dos brasileiros. Já foi muito. Já gastei muito dinheiro nesse Polishop aí, viu? Pelo amor de Deus. Fala, meu querido! Fala, meu garoto! Fala, meu irmão! Você tá bem? Tudo bem, e você, como você tá? Tudo bem, meu afilhado. Como é que estão as coisas? Graças a Deus. Eu já tomei muito prejuízo nisso aqui. Eu já comprei airfryer, já foi panela. Quando o locutor é convincente, não tem jeito, né? Mas você tá feliz? Você tá feliz? Claro, você tá louco? Minhas batatas estão sequinhas. Meu George Foreman está perfeito, em Não, perfeitas condições. Esse é antigo. É antigo. George Foreman já passou. Foi Ó, o primeiro galera, case, foi o primeiro case de sucesso da gente. Foi um dos melhores. Foi um case maravilhoso. Olha aí, tá vendo isso aí? Eu vou avisar para a rapaziada. Quem quiser fazer pergunta, algum comentário, pode clicar aí, ó, do lado do comentários, tem um negocinho, você manda, aí eu vou disparando aqui para não ficar aquela coisa rodando na cabeça do convidado. Meu querido Tony Estacier, Fala, bonitão. Antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado o convite da gente bater esse papo. E para mim é um papo muito especial, eu tenho que confidenciar aqui. Para mim também. O Tony foi o cara que me recebeu aqui em São Paulo, dentre outras coisas, né? Mas o que me recebeu em São Paulo quando eu tive a oportunidade de vir aqui trabalhar em rádio, eu não, acho que foi quando? 88, 89? Por aí. Eu vim de Belo Horizonte para trabalhar na Antena 1. O Tony comandava o horário da Antena 1 às 2 da tarde. Não, ao contrário. Você comandava às 11 da manhã. Às 11 da manhã, isso. E eu entrava a partir das 3. Né? Isso, mas eu chegava cedo lá porque eu coordenava a rádio também, né? Exatamente. E era ali no comecinho, ali era o quê? Consolação, a rádio? É o quê? Como é que chama aquela rua? Porque assim, nós temos a Avenida da Consolação, depois ela se torna a Rua da Consolação, né? Nós estávamos na Rua da Consolação, sentido Jardins, no 2706. Lá na Rua da Consolação. Exatamente. E eu vim para cá naquela época, novo, assim, não conhecia São Paulo, não conhecia nada. E o Tony foi mais do que um brother, um irmão, me carregava para tudo quanto é lado. O nosso coordenador, nosso diretor, né, na verdade, o diretor da rádio, na época, o nosso querido Arnaldo Sacomani. Passei mal. Passei mal, bicho. E foi uma época maravilhosa. E eu quero começar por aí, Tony. Vamos lá. Eu quero começar falando sobre a sua jornada no rádio, a sua carreira no rádio, o que o rádio trouxe para você de aptidão, de qualidade, de formação como pessoa e como profissional também. Relembrar essa época que você contasse para a gente. Bom, eu comecei no rádio em 1982, né? E fui lá tentar fazer eu ouvia muito a rádio, né? E fui fazer um teste lá na rádio, né? Você era ouvinte? Eu era ouvinte da rádio. Aí o Arnaldo Sacomani estava lá fazendo a psicografia dele, porque ele ficava assim, né?
e só fazia a programação, nem olhava na cara da gente, né? Aí eu falei para ele, ó, queria ser locutor, tá? Ele nem olhou para minha cara, ele falou assim, você já ouviu a rádio, sabe como é que é a rádio, como é que fazem os locutores da rádio? Eu falei, não. Ele falou, vai ouvir a rádio e volta. Eu falei, tá bom, né? Nem olhou para minha cara. Aí eu fui ouvir a rádio. Eu ouvi a rádio, um mês depois eu voltei. Voltei, ele continuou naquela psicografia de fazer lá, nem olhava pra gente, assim, psicografava a programação. Aí, vai fazer um teste. Peguei e fui fazer um teste. Não fui bem. Ele falou, ouve mais a rádio e volta. Falei, quer saber, não vou voltar. Não vou. Fui embora. Passaram-se 2 meses. Aí eu falei, quer saber, eu vou voltar. Eu voltei, ele continuava fazendo a psicografia da programação dele lá. Aí eu fui e fiz o teste. Ele parou, olhou para mim assim, você sabe operar a mesa de som? Falei, não. Você começa amanhã. Começa amanhã, meia-noite, às 2 operando mesa de som com o velho Geyer, né? E uma semana depois você sai falando. Aí eu falei, tá bom. Foi aí que eu comecei. O que o rádio me trouxe? O rádio me trouxe jogo de cintura, o rádio me trouxe disciplina, o rádio me trouxe vocabulário, o rádio me trouxe a vontade de fazer e entender o inglês naquela época, né? Não estava nem aí para o inglês. E a rádio me trouxe muitos amigos, muitos irmãos, dentre eles você, né? Eu muito me honro ter você como um amigo, como um brother, um irmão afilhado, assim, na verdade. Um afilhado, porque eu sou seu padrinho de casamento, né? E você meu padrinho de casamento. E você do meu, isso mesmo. Lá atrás, né? Quando eu casei. Enfim. Mas você continua casado. Eu sou mais pé quente. Mais pé quente. Então, assim, foi isso que me trouxe. Da Antena 1 eu fui coordenador da rádio. A gente inaugurou várias rádios no Brasil inteiro, dentre elas Goiânia, Curitiba, Campinas, velha e boa Campinas. Lembra, Felipe? Você lembra? Velha e boa Campinas. Ei, Campinas! Nós fomos expulsos de Campinas. Nós somos expulsos do hotel. Foi uma coisa surreal. Aquele dia foi surreal. Se a gente puder contar, a gente conta depois. A gente conta, os Paralamas do Sucesso, Paula Toller, no mesmo hotel, a gente foi expulso de lá. Praticamente expulso. Nós chegamos a ser expulsos, né? E foi naquela época... Eu tenho que contar um caso de Campinas, mas antes de eu contar o caso de Campinas, eu quero dizer assim, a Antena 1 naquela época nossa, a Antena 1 era uma rádio muito pequenininha ali, hoje é maravilhosa, né? Instalações maravilhosas, e era pequenininha e era aqueles 2 estúdios, né, Tony? Tinha do operador e do locutor, uma cabine na frente, que o nosso querido Kid Vinil... Isso. Na verdade, fazia um programa. Ele fazia aquele programa, como é que era o nome daquele programa? New Beat. O Kid Vinil era um visionário, né? O Kid Vinil era um visionário. Enfim. Como é que era a Antena 1? A Antena 1 ela ficava embaixo de um prédio onde tinham várias lojas. Então tinha uma loja de vidros, uma loja de ferragens, uma loja, um escritório. E a Antena 1 estava lá, numa lojinha. Era uma lojinha embaixo de um prédio, né? E era uma entradinha, né? Do lado direito um estúdio, aí no final o nosso estúdio do ar. Uma cabinezinha de locução para a gente gravar os comerciais. E antes da gente chegar no nosso estúdio, tinha um aquáriozinho, né, pequenininho, onde o Arnaldo ficava e fazia aquele programa lá, o Contatos Imediatos, que era um recadinho para cada um. O finado Edgar, lembra do Edgar, o fininho? Sim. Então, ele era o locutor, era o operador de som dele. Entendeu? Então, e eu quero lembrar o seguinte, cara, porque tem muito radialista, muita gente que segue, o pessoal de rádio vai ver. A gente tinha lá, quando eu cheguei lá na Antena 1, eu trabalhava na Antena 1 de Belo Horizonte, quando eu cheguei, teve uma reunião de locutores. Você lembra que eu que te puxei? Eu puxei você. Exatamente. Esse cara precisa fazer sucesso em São Paulo. Eu trouxe você para cá.
Exatamente. E eu era um antilocutor, né? Porque não tem esse vozeirão que o Tony tem. Imagina. Mas eu falava besteira. Era um locutor que, pô, falava de maneira informal. Aí eu lembro que na primeira reunião, teve uma reunião, eu não tinha entrado no ar ainda, não tinha estreado. E aí tava o Arnaldo e falando assim, o Arnaldo. Aí, gente, aí, bicho, seguinte, vocês prestem atenção nesse cara aqui, entendeu? Vai estrear amanhã, presta atenção, bicho. Aí todo mundo ficou me olhando, cabreiro. Aí eu sei que no dia que eu fui estrear, às 3 da tarde, lá 2 da tarde, nesse aquáriozinho tinha uns 3, 4 locutores, tudo parado, olhando para mim assim, prestando atenção em você. O que esse cara vai fazer? O que esse cara vai fazer? Rapaz, me deu uma dor de barriga ali na hora. A única coisa que eu consegui falar foi assim, Antena 1, 3 horas, boa tarde, São Paulo. Acabou, velho, não falei mais nada. E todo mundo olhando, eu falei, pô, que roubada que o Arnaldo me colocou. E a mesa de som, ela era uma Gates, me parece, ou Harris, não lembro. Harris Gates. Era uma, né, Harris, mas ela tinha poucos canais, assim, ela devia ter 6 canais só. Ela tinha 5. Ela tinha 3 de um lado e 2 do outro. Tinha 3 de um lado, 2 VUs e 2 do outro. Então, desses 5, um era de microfone. O da esquerda, o último da esquerda era o microfone. Os outros 2, então, os que sobravam, era para as 4 cartucheiras. Isso. E os 2 tocadiscos. Então picados. Não tinha canal para tudo. Tinha uma chavinha seletora que você botava A ou B. Então, na hora de você começar o break comercial, você tinha que contar. Você tinha que falar assim, para ver em qual cartucheira você ia E a gente apertava aqueles botões azuis também para poder colocar no ar, lembra? Porque não podia, exato. E não podia terminar no canal que estava o disco no ponto, porque senão você não ia conseguir. Então tinha que fazer conta. Eu falei, cacete, cara, olha onde é que eu fui parar. E eu lembro assim que tinha naquela época lá o nosso querido Fábio Júnior frequentava, né? Era amigo do Arnaldo, ia lá, né? Fábio Júnior era direto lá. Direto. E fazia sacanagem, encostava Mercedes na porta lá, o que enchia de mulher. Já sabia que e fazia sacanagem. Sacanagem é o que todo mundo fazia naquela rádio, porque a gente colocava o disco no ponto, a gente soltava o motor e ficava segurando o disco com o dedo. Isso, e ficava esperando a hora de falar. Né? E ficava olhando para o microfone, aí entrou para falar, você começava a falar e soltava o dedo. Cara, quando eu ia soltar o dedo, cadê a música? Aí eu olhava para trás, está o Tony atrás, ele tirou a agulha do disco e o disco rodando sem nada. Eu falei, cara... Isso é para você crescer profissionalmente. É para você crescer. Não, mas sabe que fizeram isso comigo? Isso é para você ter jogo de cintura, né? Exatamente. Mas é para você crescer também. Por quê? Porque você tem que ter, na época, você tinha que fazer o seguinte, você tinha que... naquela época, eu aprendia com as duras custas, né? Eu colocava uma no ponto e a outra também. Se uma não desse o problema como deu com você, eu soltava a outra, entendeu? Você nunca podia deixar uma no ponto, você tinha que deixar duas ou uma na cartucheira. Aí eu fui pegando isso. Eu fui pegando. E você foi pegando isso também. Entendeu? Então a gente foi fazendo tinha isso para pegar a manha. Para pegar a manha, exatamente. É isso mesmo. Eu esqueci aqui quem perguntou, eu vou deixar para você falar. Eu não tenho opinião. Leandro perguntando o que vocês acham do Thunderbird. Eu acho que ele participou de uma geração fenomenal da MTV, né? Quando a gente conseguia entender o que ele estava falando, era... quando a gente... Vamos. Tirar o ovo da boca dele, ele dava para entender. A Adriane falou que você... Ele teve o tempo dele, ele foi sucesso no tempo dele, entendeu? Então, tá tudo tranquilo. Aquela geração ali da MTV, teve a Luca, Edgar... Essa galera toda arrebentou, né? Foi a melhor, a Adriane está falando que você é muito bom imitador. A Adri também. E a filhada? Naquela época... ela é suspeita. Mas naquela época você fazia umas boas imitações. O teu Alf era muito bom. O Alf era ótimo. Nós vamos era bom. É verdade. Exatamente. Aí, Tony, a gente foi inaugurar a Antena 1 de Campinas. Aí foi para Campinas...
Eu, Tony, acho que o Tiãozinho. Tiãozinho, E o Arnaldo. Programador da Alfa FM. Isso. Ah, é? Programador lá? Programador da Alfa. Já está há anos. Sensacional. Patrimônio da Alfa. E Arnaldo Sacomani. E aí a gente foi inaugurar a rádio no fim de semana e um dos programas, vamos ver se você vai lembrar disso, um dos programas era o Contatos Imediatos. Isso. Que foi para lá, foi importado, foi exportado, né, para lá. Isso, a gente levou Contatos Imediatos para fazer lá na rádio, lá em Campinas, na inauguração da rádio. E aí ficava um de nós, né, naquela Brunella era o nome do lugar. Brunella, uma pizzaria. Não, exato. Era uma sorveteria. Sorveteria. Era uma sorveteria. Até hoje exato. tem, mas a rede já não é mais. Só tem uma em Santos, se não me engano. Só uma. Aí, o seguinte, eu não lembro se era eu que estava operando, mas quem estava lendo os recadinhos era o Tony e o Arnaldo. Cada hora um lê um, outro lê outro. Um lê um, outro lê outro. Aí, num vacilo do Arnaldo, aí eu falei assim, vamos sacanear ele, vamos. A gente pegou um papelzinho, escreveu. Então, tem que avisar assim, o porquê que a gente está sacaneando. A gente tem que avisar o porquê que a gente sacaneou o Arnaldo. O Arnaldo tem uma língua presa. Ele fala assim. É isso aí, pessoal. Vamos nessa, bicho. É isso aí. Vamos nessa, língua presa. Adoro o Arnaldo, meu pai profissional. Lindo, foi meu padrinho. O S dele é meio agarrado, né? Aí a gente pegou um papelzinho e escrevemos assim. Você aí, Cecília, do Passat TS 5566. Você é insensível, se você fosse sincera. Aí escrevemos um papelzinho, fizemos as contas. E assinamos Celso. Lembra? Celso. Fizemos as contas, bota aí, bota como nono, que vai cair nele o nome. Então um lê um, é outro, é outro, é outro, é outro. Chega na hora do Arnaldo. Você aí, Cecília, do Passat estão me sacaneando, pô. Tá me sacaneando. Essa é coisa do Felipe e do Tony, pô. Jogou assim pro lado, né? Olha aí, ó. Foi ótimo. Cláudia falou, oi, Tony, vim te ver. Muito bem, seja bem-vinda, Cláudia. Seja bem-vinda, Cláudia. Um beijo, obrigado. Um abraço, eu vou colocando aqui, vou fazer essa sessão, ó. Miriam Jesus, Tony, um abraço. A Miriam é lá de Santos, minha amicíssima, minha amiga querida, esposa do Guerrinha. Um beijo, Miriam. Muito bem. Tony, quem você mais gosta de imitar? Eu não sei se ele imita hoje, mas na época, quem você gostava mais de imitar? Na época, imitava todo mundo, né? Todo mundo também imitava o Silvio Santos. Eu queria imitar, sei lá, eu não tenho alguém que eu goste de imitar. Eu olho para a pessoa e imito. Eu sou assim. Eu olho para a pessoa, eu já pego um negocinho dele e vou imitar ele. Até não ficava o Marcos, não, porão também não, né, Marcos? Não, você tá exagerando, Marcão. Não é no porão. Porão a gente teria que descer. Loja, era uma loja embaixo de um prédio, né? E várias lojas, como tem hoje, várias lojas embaixo de um prédio, né? E aí era lá, não era num porão, não. Vamos dar a César. E eu concordo com a Teca, Tony, uma das vozes mais bonitas e limpas do Brasil. Inclusive... Obrigado, Teca. Teca é realmente há muitos anos. Obrigado, Teca. Beijo. Obrigado. E todo esse traquejo de entonação de voz, de tudo, isso foi um negócio que você pegou com o tempo, ou você chegou a fazer algum curso, alguma coisa, ou não? Foi a própria experiência que te fez ter essa qualidade de saber como impostar, como colocar, respiração e tudo mais? Olha, Felipe, eu nunca fiz um curso de locução na minha vida. Nunca. O que eu tenho hoje é a experiência, né? E desde o início, saber ouvir as pessoas, saber ouvir alguns locutores, né? Tentar colocar a voz, eu tentava fazer isso bastante, imitava muitos comerciais na televisão, tentava colocar e impostar no momento certo, né? Mas hoje em dia, assim, se eu te falar que eu fiz um curso, nenhum. Se eu te falar se eu te falar, por exemplo, que eu trato a minha garganta, você não pode tomar gelado, não, nada. Eu não trato bem a minha garganta, né? E aí tô assim, sabe? Até hoje fazendo as minhas locuções, as minhas coisas todas aí. É uma bênção mesmo, né? Então é um abençoado por Deus. O Tony já nasceu pronto, falou a Celinha.
Pô, se ele Obrigado, nasceu... Celinha, obrigado. Ele nasceu com CPF. Se eu nasci pronto, estraguei o brinquedinho do papai, né? Para mim era um porão, era meio fechado, escuro, sei lá, Não, pode ser que estava apagada a luz. Mas... assim, o porão a gente desce, né? E lá não, a gente não Mas desce. era meio escurinho. Aí notamos lá em Campinas e a época que a gente estava lá fazendo... a semana seguinte a gente voltou para Campinas e foi na época que o nosso querido presidente da República, Tancredo Neves, estava internado aqui no Instituto do Coração e veio a falecer. Né? Do lado da Antena 1, né? O INCOR continua... Do lado da rádio. Do lado da Antena 1, do lado da rádio. Do lado da rádio. Eu lembro que estava eu e o Tony em Campinas, só nós dois lá, e aí o Arnaldo ligou e falou assim, ó, a situação tá ruim pro presidente, corre, volta correndo para cá, papapá, a gente, ó, cascou. São Paulo e Campinas a gente fez em 35 minutos, lembra? Campinas, São Paulo. Não tinha nem pardal naquela época, graças a Deus. Nada. Mas eu lembro que a gente veio ouvindo no carro, o presidente já tinha falecido e estava o locutor do horário, não precisamos dizer quem é. Não. Aí o locutor do horário, ele vira e fala assim... E ele tinha um vozeirão, né? Vozeirão. Ele achava que locução era só o vozeirão, inclusive. Ele... Bom, agora, então, com a falência do presidente... Eu falei, Tony, acelera. Nós chegamos lá falando assim... Falência do presidente, cara, foi bronca. O Arnaldo, corre, gente. Vem pra cá, corre. Pelo amor de Deus. Não, na época eu tinha um bip, né? Ele bipou. Só que eu fui pegar o recado lá na Antena 1. Exatamente. O senhor Arnaldo Sacomani pede para correr para a rádio. Porque não tá dando para aguentar esse locutor. Foi engraçado. Aquele dia foi engraçado. Ó, que legal conhecer um pouco mais da sua história, Tony. Muito bem. Obrigado, esse cara obrigado. Aí, Tony, você saindo da Antena 1, foi para Eldorado. Eu vou me atrapalhar nos negócios e você vai corrigindo. Você foi para Eldorado após a Antena 1? Fui para a Rádio Eldorado, fui a convite do Aloysio Falcão, que era diretor artístico. Primeiro eu fui para Metropolitana, antes da Eldorado. Fui para a Rádio Metropolitana, eu fiquei 3 meses na Rádio Metropolitana, a Antena 1 me chamou de volta. Aí eu voltei para a Rádio Antena 1, o Arnaldo já tinha saído da rádio, tinha ido para a Jovem Pan. Para a Jovem Pan. Para a Jovem Pan. E aí eu fiquei lá, o diretor lá, na época era o José Carlos Scaff, né? Aí eu fiquei lá mais uns 2 anos, mais ou menos. Aí o Aloysio Falcão, que era do Grupo Estadão, né, do diretor artístico da Eldorado, me ligou e queria falar comigo. Aí, vem pra cá, eu peguei e fui, né? Aí ele me ofereceu, ele falou, olha, eu gosto muito do seu trabalho, tá? Eu tô te oferecendo uma folga aqui. Folguinha. Eu era titular na rádio. Tô te oferecendo a folga. Só que eu ia ganhar 3 vezes mais. Eu falei, mas a folga? Ele falou, olha, folga, mas eu te garanto que daqui a 1 mês você pega um horário seu. Eu falei, você me garante? Eu falei, eu garanto. Fui. Fiz 4 folgas. Já peguei meu horário, entendeu? Que maravilha. E a Rádio Eldorado, uma programação mais adulta. Era uma programação mais adulta, era uma programação diferenciada, um segmento que não existia em São Paulo, não tinha. A única que tinha mais ou menos uma programação parecida com a Eldorado era a TV, era a Cultura. Só que a Cultura tinha muito concerto, muita música clássica. A Eldorado não. A Eldorado tinha Canta Brasil, que é só música nacional, tinha um canto geral. Ao meio-dia entrava o Divirta-se, com algumas dicas para lazer, né? Depois entrava de novo o Canta Brasil, depois entrava o canto geral. À noite era o Boca da Noite, 6 às 7, 7 às 8, aquela excrescência que é a Voz do Brasil até hoje, né? Voz do Brasil não dá para entender num país democrático, você não dá para entender. Ainda que hoje flexibilizam um pouco, né? E deixam, de repente, você não precisa tocar às 7 da noite, toca às 11 da noite, enfim, veicula às 11 da noite. Bom, enfim. Depois tinha o concerto noturno, depois tinha mais um
canto geral e à noite era toque de classe da meia-noite às 6. Fora outras coisas que ela se diferenciava das outras. Por exemplo, a Rádio Eldorado foi a pioneira em transmitir, né? Aquelas corridas de barco, aquelas offshore, né? Sei. Semana de Vela em Ilhabela, tinha o diretor da rádio, que era o João Lara Mesquita, né? Hoje é o Mar Sem Fim, né? Ele tem um site chamado Mar Sem Fim. Família Mesquita, e a herdeira do Grupo Estadão, né? Ele assumiu a rádio e jogou a rádio lá em cima, né? Fazendo esse tipo de coisa. Então era a programação muito diferenciada. E hoje eu acho que não tem uma programação, uma rádio desse nível, desse porte em São Paulo ou no Brasil. Não tem. Ou não a tinha, Alfa é a que mais aproxima, talvez? Não. A Alfa, a programação da Alfa é uma programação de flashback, misturada com música nacional, mas ela não se aproxima nem um pouco do que a Rádio Eldorado era. Né? A própria Antena 1, então, a Antena 1 aproximaria mais um pouco. Não, também não. Eram segmentos diferentes, porque a Rádio Eldorado era uma rádio adulta, tinha concerto, sabe? Tinha programa country music, né? Tinha programa de músicas da nova era, dependendo do dia da semana. Então, a rádio... Muito segmentado. Era muito segmentado. A Antena 1 e a Alfa, hoje a Alfa, e antes, quando era a Alfa, não era mais, né? Não tinha nada da Eldorado. E a Antena 1 tocava os sucessos, quer dizer, não tinha nada da Eldorado também, entendeu? A Antena 1 naquela época, para ter ideia, ela era jovem, era uma rádio teoricamente jovem, né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui, estava fazendo promoção do Menudo aqui. Né? eu fui fazer o show do Menudo no Morumbi. Uma chuva torrencial. Que aquele menino... Isso, que o Rick Martin era um menininho lá, estava sendo abduzido naquela época pelo empresário. Abduzido. E aí ele estava todo molhadinho, aí ele falou assim, gente, me ajuda a cantar, que eu tô com medo aqui, não sei o quê. Mandou um marketing porto-riquenho. Vou ficar rouco, ele falou, eu vou ficar rouco. Estava chovendo muito, chovendo bastante. Eu vou costurando, agora que passou um tempinho, eu vou falar, ainda mais, eu não ia falar não, mas eu vou falar porque ele está bancando sério aí, de bom moço. Mas a parada que a gente foi expulsa lá em Campinas, eu vou falar, não quero nem saber. Pode falar. Se a gente for processado, a gente pode. Você vai dar nome aos bois? Eu vou dar o teu nome. O meu? Eu já sei. O seu nome. O boi vai ser o Tony. Eu lembro que o Arnaldo, ele foi embora sábado à noite, falou assim... Só vou falar uma coisinha pra você. Embora. Só um minutinho, que você vai rir muito. Não, porque eu tava virado, assim, vendo televisão. Não, essa não. Não, eu sei que não, mas você vai rir nessa. Você vai rir nessa. Já tô rindo, já. Peraí, você tava de frente ou você tava virado? Mas como assim? Tá valendo, bicho, tá valendo. Aqui. O Arnaldo virou e falou assim pra gente, assim, gente, eu tô indo embora, vocês ficam aí, vocês continuam, você e o Tony aí domingo. Agora, deixa eu falar uma coisa. O Tony, ele fazia um Dom Paulo, o Evaristo Arnes, lá, como é que chama? Dom Evaristo Arnes, ele fazia bem, e ele fazia também uma bicha, mas que era perfeita. Aí o Arnaldo virou e falou assim, aí Tony, deixa eu falar, Tony e Felipe, não faz gracinha aqui não, de imitar o Dom Evaristo Arnes, nem imitar a bicha, porque aqui já tem, o pessoal já fica fazendo piadinha de Campinas. O dono da rádio, ele é lá da Câmara, do sei lá da onde, dos deputados, dos vereadores, não sei o quê. Sem gracinha, tá? Aí ele falou, não, beleza, pode contar comigo. É como se ele falasse, façam gracinha, né, pra gente. Não, eu respeitava, porque eu era novato, falei, não, perfeitamente, tá, beleza. Lógico. Eu tava lá na Brunella, tava de repórter lá, aí me abre o Tony, irmãos, boa noite. Que já começou mandando o Evaristo Arnes. Aí eu comecei a rir do lado de lá, e eu falei um negócio, aí o Tony, já mandou a bicha. Aí eu já mandei uma bicha do lado de lá também.
Aí, meu amigo, só sei que passou 5 minutos, o telefone tocou no Arnaldo, era o dono da rádio, falou: o que esses caras estão fazendo aqui, não sei o quê. No dia seguinte foi assunto na Câmara dos Vereadores. Aí o Arnaldo chamou eu e o Tony e falou assim: aí, Beto, seguinte, vocês não voltam lá nunca mais. Foram expulsos. É verdade. Nós fomos proibidos de voltar para a Antena 1 de Campinas. Aí começaram a mandar. Mandaram outros, ó. Você não vai falar quando a gente abriu a janela lá do quarto e começou a cantar lá para cima? Não, porque no hotel que a gente estava, o Herbert Viana estava tendo uma fé com a Paula Toller. Acho que eu estava casado com a Paula Toller, não era? O Herbert Viana? Porque eles foram fazer um show da rádio, né? Era Paralamas e a Paula Toller, eles foram lá. Exatamente. Aí coisa de moleque, né? A gente abriu, já começamos a cantar Óculos, que nem o Herbert Viana. Pô, deu um banzé do caramba. Eu acho que a gente atrapalhou. Porque ele estava no quarto de cima. Quarto de cima. Esculhambação. Outra coisa que eu não posso deixar de pontuar é o seguinte: o Tony foi Antena 1, voltou, parará, mas sempre teve um carinho grande, e quem tinha um carinho grande por ele era o nosso querido Negrão, Orlando Negrão. Orlando Negrão Júnior. O dono da rádio. Exatamente. E hoje o filho dele, o Maurício, né? Um amigão Maurício Negrão. Conversa bastante, a gente se interage bastante no Facebook e no Instagram. Encontrei com ele várias vezes, no Cidade Jardim, enfim. É uma rádio que eu tenho muito amor por ela, muito amor pelos donos da rádio, né? Porque foi a minha primeira rádio, né? A primeira a gente nunca esquece, né? É isso aí. Aí, Aguinaldo, um abraço. Manda um abraço para o Aguinaldo lá da rádio do nosso querido Hélio Costa, lá de Barbacena. Eu acho que ele está na Rádio Sucesso. Será que tá lá da Terra. Agora, uma outra coisa marcante para mim, mineirinho, que cheguei em São Paulo, e aqui é cidade grande e tudo mais, é que o Tony, ele me levou, ele fazia na época um telejornal, não sei se era o SPTV, o que era. Você me levou numa televisão para ver você apresentar um telejornal, e aquilo para mim era, falei, cara, eu tô na NASA, olha que lugar sensacional. Você já fazia televisão nessa época? Então, eu fazia TV Gazeta, eu fiquei 6 meses também na TV Gazeta, e aí eu fui para o SBT, que é uma outra emissora que eu tenho um amor enorme por ela, por tudo que aconteceu comigo lá. Eu tenho os diretores lá, que são meus amigos, que eu adoro e que eu amo de paixão, Fernandinho Pelégio, que é o diretor artístico, o Leon Abravanel, que é o diretor de produção lá, são meus queridos amigos, meus amados amigos, né? Gosto muito deles. E se eu tenho um amor pela Antena 1, eu tenho um amor pelo SBT que é igual, né? Foi lá onde eu comecei, não comecei, mas foi lá onde eu fiz as melhores coisas da minha vida em termos de televisão. Eu fazia o jornal lá na Gazeta. Eu vou te contar como é que eu fui contratado, né? Eu fazia o jornal na Gazeta, e aí eu tô tirando maquiagem, tudo e tal, né? De repente, toco o telefone, na maquiagem. Eu atendi. Estou tirando a maquiagem, eu atendi. Alô? O senhor Antônio, né? Falei, é ele mesmo. Mas o que ele está falando? É a Salomé? Naquela época tinha aquela Salomé do Chico Anísio. Chico Anísio. Aqui está falando Salomé, secretário de cidade. Desliguei o telefone na cara dela. Continuei, né? Fazendo as piada. Falei, estamos tirando uma, né? Tocou de novo. Não, aqui é Salomé. Falei, mas que Salomé? Dá licença, eu quero ir embora. Nossa, desliguei o telefone. Na terceira vez, eu estava indo embora, tocou de novo o telefone, eu voltei. Falei, olha, ela falou, olha, pega o meu telefone e me liga de novo. Eu lembro até hoje. 264-9199, telefone do SBT. TVS, Canal 4, São Paulo. Aí eu falei, pô, vou ligar, né? Não custa nada. Liguei. Pá. TVS, Canal 4, SBT, SBT, Canal 4, São Paulo, boa noite. Falei, puta que... Cadê? Ferrou. Bom, até aí, todo mundo deve saber o telefone da televisão. Até aí, tudo bem. Né?
Por favor, a Salomé, um momento. Aí começou, falei, caramba, né? Já começou a dar uns frios na barriga. Mas também todo mundo, mas podia conhecer a pessoa e passar um trote para mim. Quantos trotes a gente não passava? Claro. Né? O que tinha mais naquela época era trote. Era trote. Programa no rádio de trote. Era não tinha pina, não tinha nada. A gente mandava uns trotes legais. Aí, quando ela atendeu o telefone, ela falou, senhor Antônio, falei, fudeu, ferrou. Ferrou. Senhor Antônio, falei, ferrou, total. Falei, se alguma coisa iria acontecer, já não vai acontecer mais. Aí ela falou assim, ó, se o Silvio quer falar com você. Falei, você tem certeza? Eu tenho. É marcar com você no escritório dele, lá no Ibirapuera. Eu falei, tá bom, Rua Leiria. Ele tinha um escritório na Rua Leiria. Ibirapuera tinha uma rua assim, da Quarto Centenário, que você ela fazia um U. Você dá o Quarto Centenário, Ibirapuera está aqui, Quarto Centenário está aqui, você fazia um U, você fazia isso aqui, ó. Né? E a casa dele enfim, fazia um U. Você sabe o que era. E virava para a esquerda, era o Jaça. Virava para a direita, esquerda. Não, Jaça não era lá, não. Jaça era lá na Faria Lima. Aí eu cheguei lá, toquei a porta. Falou, seu Silvio, por favor, senhor Antônio? Falei, sim. Falei, agora ferrou mesmo, né? Aí ele veio me receber. Naquela casa tinha um garçom assim, sabe? Tinha um garçom enorme, grandão, sabe? Um boneco. Né? Aí ele chegou e falou, como vai, tudo bem? Gostaria de conversar com você a respeito eu gostei de ter você no meu cast, né? Aí eu falei, tá, quanto? Né? How much? Né? No final das contas, passando tudo e tal. Eu tremia falando com o cara. O cara é uma sumidade. Uma mão desse tamanho, sabe? O cara, uma sumidade. É o melhor do mundo, na minha opinião. Só sorrisos. Só sorriso, sabe? Atrás de uma mesa, assim, numa boa, sabe? Jogado para trás, tá? Aí ele falou, quanto você ganha? Eu falei X. Ele falou, te pago o mesmo X. Eu falei, tem coisa errada aí, porque eu já ganho isso. Ele falou, mas você vai estar em rede nacional, vai estar no SBT. Eu falei, quando e onde eu começo? Ele falou, você começa na segunda-feira. Eu falei, uma segunda-feira? Isso era quinta. Era uma quinta-feira. Que eu falei assim, bom, eu tenho que falar com o pessoal do SBT, da Gazeta, eu não posso deixar eles na mão. Porque eu entrava logo depois do Kleber Machado. O Kleber Machado estava na Gazeta, eu entrava no SP Informação. Logo depois do Kleber Machado. Ele fazia o futebol, né? Antes do jornal. Aí eu fui falar com o pessoal da Gazeta, com o Tico, que está lá até hoje, com o Sérgio Felipe, que está lá até hoje, superintendente. Aí eu falei com eles, falei com o diretor de jornalismo, que era o amigo até hoje, o Rivaldo Chinem, e falei para ele, aconteceu isso. Ele falou, vai com Deus, nós estamos acostumados, os bons vão embora. Foi aí que eu comecei no SBT. E aí eu te levei no SBT. Foi no SBT que eu fui assistir o jornal. O jornal 24 horas, que começava às 2 da manhã, né? Perfeito, exatamente. Exatamente isso. E de lá a gente saía e comia uma pizza, um sanduíche em algum lugar. Aí, olha o tempo voando, a gente não chegou nem no George Foreman ainda. Não, eu quero saber o seguinte. Você já chegou a fazer dublagem mesmo? Assim? Sim. Hoje mesmo eu fiz uma. Dublagem? Dublagem. O cara bate a boca e você que fala? Hoje mesmo. E aí, eu fiz uma. Qual é a manha, Tony, para fazer uma dublagem? Manha. Pegou a manha, você vai na primeira de vez, só vê o cara uma vez? Às vezes sim, às vezes não, né? Porque você passa, né? Aí se você tiver alguma dúvida, você passa de novo. Você manda passar de novo, aí você vai passando, mas você vai jogando, né? A tua voz em cima, né? E te entregam... Aí você sai falando. Te entregam já a tua fala. Já vem a tua fala, que já é a parte traduzida. Por isso que você tem que entender um pouco de inglês. Por isso que você tem que entender inglês. Porque o cara fala em inglês, você está com o fone de ouvido aqui. Mas você está ouvindo o inglês no fone de ouvido, mas você tem que falar em português. Então você ouve o inglês aqui e já joga o português no inglês. E nesse texto vem a entonação, a emoção que você tem que dar?
Mas aí você ouve e sente, pô, aqui eu vou fazer mais jocoso, aqui eu vou fazer mais rindo, aqui não sei o quê. Tem essas informações? Você vê o que o cara está fazendo. Aí você faz igual. Entendi. Todas as entonações, todos os sentimentos, tudo aquilo que o ator principal faz, você tem que fazer aqui também. É óbvio que você tem uma direção também, né? E eu comecei fazendo placas, né? Placas de filmes. O que é isso? Placa de filme é assim: distribuição Califórnia Filmes, versão brasileira Universal Sinergia Dub em São Paulo. Né? 20 anos depois, né? 1 ano depois. Eu comecei fazendo isso, né? Eu fazia um pouquinho de dublagem, comecei fazendo isso. E também eu faço muito trailer de filme. Muito trailer de filme. Né? Eu faço muito, que vai para o cinema ou televisão? Vai cinema ou televisão. Fiz agora, semana passada, sexta-feira, fiz 2 desenhos. Né? Eu não posso falar porque tem confidencialidade. Mas são desenhos de Liga da Justiça, sabe? Bem legal, bem legal. Faz uma dublagem. Como é que ele vai fazer uma dublagem agora? Só se for eu mexo a boca e você vai lá, fala. Mexe a boca. O que você vai falar que eu falo junto? Eu vou falar assim... Oh my God, what's going on? Tá bom? Vai. Então vamos lá. Vai. 3, 2, 1. Oh, meu Deus! O que está acontecendo aqui? Fudeu. Essa dublagem tá mexicana pra caralho. Tá paraguaia. Tem delay. Tem um delay. Tem um delay aqui, é ruim. E você acabou também... Quem pediu para fazer a dublagem foi a Edla. Beijo. Edla Rocha. Eu nem vi aqui, ó. Vamos botar ela de novo, ó. Faz uma dublagem. Aí. Edla Rocha. Manda um abraço pro Joaquim, Edla. Manda um abraço pro Joaquim, Edla. Só para não perder aqui, que o Marcos falou assim, dá para dizer que a Alfa FM, Antena 1, Nova Brasil FM de hoje equivalem às rádios jovens dos anos 80? Será? Não tudo, não 100%. Não 100%. Tem mesclas, né? Tem mesclas. É porque não tinha o rock nacional, talvez, não tinha. Né? Deixa eu dizer uma coisa para você. Falando em rádio. Já tenho expressado isso, já tenho externado esse meu pensamento já há muito tempo. Mas eu vou externar para você e para quem está nos vendo e ouvindo. Quem viveu os anos 80, final dos anos 70, 80, início dos anos 90, em termos de rádio, quem viveu isso não vai viver outra coisa igual nunca, em termos musicais. Não sei se você concorda comigo. Não vai viver nunca mais isso, não vai ter nunca mais isso, não vai existir nem nos nossos mais belos sonhos rádios e músicas como existiam antes. Não vai ter mais. Uma rádio para cada tamanho de pé, para cada pé, né? Exatamente. Vários sapatos diferentes. Exatamente. Não vai existir mais. Não existe. Hoje aquela diversidade. Não vai ter. Não vai ter. Principalmente em termos musicais, Felipe. Em termos musicais. As músicas de hoje não são iguais às músicas antigas. Mas você vê, por exemplo, as minhas sobrinhas, elas adoram músicas antigas. Todo mundo gosta das músicas dos anos 80 porque a pegada, a batida é diferente da de hoje. Entendeu? Não vai ter música igual. E aí agora é a hora. Não vai ter vírgula. É só você acessar a Mais FM. Então. Agora deixa eu falar das minhas rádios. Deixa eu falar das minhas rádios. Então, o que acontece? E aí, conta o que é o projeto, o que você fez. Tá. Eu cansei de ouvir rádio, né? E tem algumas rádios que eu não gosto do segmento. E essas rádios, elas estavam crescendo. E as outras rádios das quais eu gostava, das músicas que tocavam, estavam perdendo espaço. E resolvi fazer a minha rádio. Tá? Resolvi fazer a minha rádio com as músicas que eu gosto, com black music, com pop music, com aquelas músicas aqueles negão cantando com aquele vozeirão bonito, gostoso, sabe? Aquelas músicas legais, mas aquilo que eu falei agora há pouco, dos anos 70, 80, um pedaço dos anos 90, que são maravilhosas, né? Que é a maisfm.us. Tá? São os servidores dos Estados Unidos. Falei da Eldorado, que eu trabalhei na Eldorado, né? Com muita honra também. E como não existe hoje uma rádio como a Eldorado, eu fiz a rádio eldoradovintage.com. Então, se você procurar Eldorado Vintage,
na sua loja de aplicativos, você vai achar lá o nosso aplicativo que tem o mesmo logo da Rádio Eldorado dos anos 80, quase a mesma programação, que tem concerto, só que eu mudei um pouco, tem jazz, tem música para meditar, é super legal, né? Maravilha. E a terceira que vai nascer, que está em gestação, que é a smoothjazzbrazil.com. Oh my God! Então tem a mais FM.us, mais FM.us, mais FM.us, radioeldoradovintage.com .com. E agora vai entrar smoothjazzbrazil.com.br. Vai entrar, tá em caráter experimental. Eu tô com um pacote de locução americano mesmo, tá? É americano nativo que está falando lá. E é isso, quer dizer, são 3 rádios que englobam tudo aquilo que eu gosto de ouvir. E você que faz a programação delas todas, você faz um playlist para rádio e é isso. Você que faz a curadoria, vamos botar assim. A Rádio Mais FM, eu fiz a programação junto com o Edgar, filhinho Edgar Gesteira, que ele era muito bom em termos de música. E aí agora eu só tiro um pouco de música, coloco música, tiro música. Eu vou municiando ela, fazendo a manutenção dela. Fiz pacote de vinhetas também maravilhoso lá nos Estados Unidos, enfim. A Eldorado Vintage, eu peguei um conhecimento musical que eu tinha, junto com o conhecimento musical de um amigo meu que se chama Marcelo Moraes, que é da Rádio Ação, né? Marcelo Moraes me ajudou muito nas grandes orquestras, nos concertos, nas músicas desse segmento, né? O resto eu consegui fazer com um pouco também da ajuda dele. Ele me ajudou bastante. E as multi-jazz eu que estou fazendo, né? Você tem uma ideia, assim, só para terminar esse tópico de rádio, não sei se vai terminar ou não, mas para terminar das minhas rádios, a Rádio Eldorado Vintage, hoje, tem 9 mil ouvintes por dia. 9 mil por dia? Por dia, hoje. Eu lancei em maio, junho e julho, não tem 3 meses ainda. Né? Que maravilha. Porque o segmento precisava do segmento. Precisava de uma rádio nesse segmento. Entendeu? Então, tem um buraco aí. Tem um buraco e a lacuna foi preenchida. E hoje, rádios de aplicativos, rádios de internet são o futuro. Não tenha dúvidas disso. Eu vou depois colocar da nossa conversa, eu vou botar lá na bio, lá no textinho, lá vou botar esses endereços todos para a galera, quem não conhece, conhecer. O tempo está indo. Aí fez dublagem, aí você foi fazer, você faz também essa narração de documento, que nem a gente está vendo aqui atrás, que é o do Discovery ID. Faço. Hoje você faz o que na Discovery? Você faz esses documentários? Faço as narrações. De bicho, de morte? O que faz lá? Faço tudo. O que pintar, eu estou fazendo. Inclusive, vou ter uma para fazer agora, quarta-feira, às 11 da manhã. Tem uma já marcada para fazer pela DPN Santos, né? Do meu amigo Pedro, do Neto. Já tem uma marcada. E aí... geralmente é um documentário de 40 minutos, 45 minutos? Geralmente esses padrões, assim? Depende. Na verdade, assim, você tem de 30 minutos, que são 20 e poucos minutos, 23, 24, né? E tem o de 1 hora, que são 45, 48 minutos, que também tem um tempo de intervalo, né, entre cada um. Então, são documentários de 30 e de 1 hora, e também séries, né? Você pega várias temporadas. Então, eu não sei o que eu vou fazer na quarta-feira. Aí você faz mais de um. Geralmente, quando você vai gravar isso, você fica quanto tempo gravando isso? Nós temos uma janela marcada, tá? Uma janela marcada. Na quarta-feira eu tenho reservado das 11 às 13. Das 11 às 13. Posso fazer em menos tempo. Normalmente acontece de fazer em menos tempo. Mas como a gente está nessa pandemia e eu estou gravando de casa, em estúdio, em casa, tudo, então eles abrem mais ou menos mais meia hora para que, de repente, se houver algum problema na internet, se estiver digitalizando muito, aí volta e refaz. Mas normalmente é 1 hora e meia a gente faz. Eles te mandam um vídeo? Não, é um link. É um link. Eles mandam um link para mim, eu acesso o link, aí eu entro remoto na mesa deles,
com o meu microfone, eles captam o meu microfone, aí eles colocam para mim o texto. Aí depois eles sincam com a imagem, então. Você não precisa necessariamente ver a imagem. Precisa. Tá. Precisa, que eu vejo a imagem e já saio junto com a imagem. Né? E nessa hora o elefantinho caiu. Aí é um problema. Mas tá indo bem. A internet que tem aqui em casa é poderosa, então dá para ir legal. O delay é mínimo. E vamos aqui ao nosso querido Polishop. Quantos anos de Polishop já, Tony? Oficial em setembro. Do jeito que você quiser. Porque tem o extraoficial, né? Oficial em setembro eu vou fazer 21 anos de Polishop. Caraca, velho! O que mudou de lá para cá? Tudo. Quando nasceu o Polishop? É assim, a Polishop, na verdade, ela nasceu antes um pouco. Eu estava lá desde 97, final de 97, 98, né? Até um pouco antes. Mas assim, o que mudou? Porque você sabe que nós começamos com aquela dieta do Emerson, 7-Day Diet. Né? O João Apolinário, que é o presidente da Polishop, foi aos Estados Unidos e vislumbrou uma ideia. Né? Vislumbrou um negócio. Né? Mas aí ele veio trazer para o Brasil, aí o pessoal começou a encher, que não vai dar certo, porque é muito dinheiro para você, para 7 dias, é muito dinheiro, a pessoa não vai emagrecer e tal. Mas ele se focou no benefício. Que o benefício não tem preço, Felipe. Aquilo não tem preço. Perfeito. O que a gente foca hoje na Polishop é benefício. Não é o produto, é o benefício que ele pode levar para você. Entendeu? Aí ele veio para cá, ele conversou com o Emerson Fittipaldi, e aí ele foi o garoto propaganda e na época todo mundo falava que não ia dar certo, vendeu centenas de milhares de kits. Centenas de milhares. Então, a Polishop, ela começou assim, ela era um produto apenas. Começou com um produto. Um produto. Um produto. Até hoje Hoje é uma prateleira de... Hoje nós temos... Eu vou jogar um número aqui que eu vi outro dia o presidente, o João Apolinário, falando, que é mais ou menos uns 3 mil produtos que nós temos. Caraca! Né? Hoje a Polishop é a maior empresa omnichannel do mundo. Entendeu? Ele construiu isso em 20 anos. E eu tenho muita honra de estar lá há mais de 20 anos, porque eu vi aquilo nascer, eu sou parte disso, sabe? Claro, eu acho que você nem paga os produtos, você deve ganhar tudo de graça na tua casa. Imagina. Não, eu tenho um desconto considerável. Eu tenho um desconto considerável, eu tenho um monte de produto aqui, porque eu gosto dos produtos, né? Eu vejo os produtos, eu manuseio os produtos, eu vejo que os produtos realmente entregam aquilo que eles prometem, né? E eu tenho em casa aqui uma Air Fryer, tenho em casa a iChef Shark Series, que são as panelas. Eu passei aqui, a que eu comprei, que é aquela que não põe óleo. Não, você não põe óleo, você não precisa pôr óleo nenhum. Você não pode colocar, por exemplo, uma chama alta, você tem que colocar uma chama média ou baixa. Você tem que ter uns cuidados com ela para você mantê-la sempre nova. Mas, é sucesso, sabe? Por quê? Porque entrega aquilo que promete. Entendeu? Então, a Polishop hoje é benefício. Eu tenho muita honra de estar... Porque quando começou era o João Apolinário, o vice-presidente, que é o Carlos Marcos, uma secretária e eu. E como que ele fazia para expor o produto? Ele comprava um horário em alguma televisão, mídia. Alguma coisa? Comprava mídia. Entrava no break comercial normal. Normal. Aí entrava em TV a cabo, entrava num monte de lugar, né? Aí você vai falar assim, puxa vida, a TV a cabo não dá audiência como dá a TV aberta. A vida da Polishop foi feita na TV a cabo. Com 0 de audiência? Não acredito que seja isso. Você entendeu? E aí foi para a TV aberta, foi nos merchants, foi nos programas. Ela foi expandindo, né? Hoje nós temos, malemar, juntando as nossas TVs, os nossos canais, juntando TV a cabo, juntando merchan, juntando um monte de... Nosso canal na net, nosso canal na Sky, nossos próprios canais, né, que nós temos, são 140, 150 horas por dia de programação. Caraca! E eu falo todas essas horas. Aquelas facaguinhas que cortavam as meia vivarina não era da Polishop, não, né?
Não, não era. Aquilo lá é outra história. Aquilo não era, não. Facas Guinso, são as únicas que cortam as meias Vivarina. Mas sabe qual que é o segredo da minha Vivarina? A trama dela, que era horizontal. E normalmente as tramas das meias, elas são horizontais. São verticais. Certo. E a trama da Vivarina é horizontal. Por isso que você passava aqui e não acontecia nada. Não acontecia nada. Qual foi a importância do George Foreman na vida do Polishop? Foi um marco ali? Porque é o que me lembro forte. Foi. Assim, os grills elétricos... O brasileiro gosta muito de carne no carvão, né? Mas os grills elétricos, eles não tinham entrada aqui, porque eles não... grill elétrica, eu gosto de carvão, né? Não tinham entrada aqui, tinha muito George Foreman para entrar aqui e ninguém conseguia vender. Então, o que a gente fez? Eles fizeram, né? Vamos dizer aqui. Nos focamos no benefício. Porque carne você vai comer numa grelha, você vai comer no carvão, você vai comer em qualquer lugar. Você vai comer carne. Mas o benefício que o George Foreman te dava, que era comer sem gordura, que a gordura sai, o sabor fica, né? Esse foi o maior benefício que foi mostrado, né, para o George Foreman. E aí foi o case. Eu lembro que a gente fazia programação. O George Foreman, ele enricou nessa brincadeira, porque acho que ele tinha 8%. Uma participação na venda, né? Tinha 8% de royalties, mas aí era a empresa que dava para ele, né? Não nós. E aí, eu lembro uma vez que a gente entrou ao vivo, eu e a Valine, né? Nós entramos ao vivo para fazer um programa só de George Foreman, era o George Foreman Jumbo, né? Que nós entramos quando? Nós entramos na propaganda eleitoral, porque era nosso Natal propaganda eleitoral. Entrava propaganda eleitoral, o cara virava para Polishop. Eu lembro que uma vez a gente vendeu 750 jumbos do grill George Foreman, 750 em uma hora. Uma hora. E rapidamente conquistou o coração dos brasileiros e também de celebridades. Agora revolucionamos mais uma vez com iChef Polishop Shorts. Esse aí. É o bicho. Esse aí eu trouxe para casa semana passada. Eu trouxe uma dessas. Uma, né? Você já deve ter mais 6, 7, tá com 27 panelas aí. Mais ou menos. Manda uns lambari para cá, fica com charque e os lambari você me manda. Querido, eu não sei, eu acho que o nosso tempo vai estourar, não importa. Mas eu quero, antes de começar a parecer que vai estourar, eu quero te dizer o seguinte, irmão. Você é um irmão que Deus me colocou na minha vida. Eu sou abençoado de poder ter encontrado você. Você é um cara que me deu um suporte, uma guarita quando eu estive aqui em São Paulo, novinho, sozinho. E você me acolheu como se eu fosse parte da família, não só você, como seu irmão, todo mundo, a família toda maravilhosa. E eu assistia de longe em BH, assim, o teu sucesso, você arrebentando, um profissional foda, que eu tenho muito orgulho de poder dizer que eu conheço. Parabéns pelo todo o teu trampo, esse trabalho maravilhoso na Polishop, que me quebra todo mês, me leva a maior grana que eu fico comprando esses trecos aí que você fica anunciando aí. Pô, e parabéns, irmão. E muito obrigado por ter aceitado esse convite, que é o segundo que eu lhe faço. A primeiro foi ser meu padrinho de casamento e o segundo foi participar dessa live. Cara, o que eu vou falar depois disso? Você disse que você me ama também. Mas Tony, é lógico, eu te amo do meu coração. E ó, atenção, Maurício Negrão, não perca tempo, liga pro Tony e leva de volta a Pantera 1, que a gente precisa de uma rádio feita com qualidade, bom gosto musical, e bom gosto musical o Tony tem, pra caramba, muito. Mas a Antena 1 tá bem. Felipe, o que eu posso dizer para você, depois de todos esses elogios que você me... Eu não sei se eu mereço, mas eu te agradeço, né? Merece. Você foi um irmão para mim aqui em São Paulo também, minha mãe te adorava, meu pai... 10 segundos vai acabar. E o meu irmão, enfim, falou hoje de você. Muito obrigado, um super beijo para você, um beijo para a Adri, para as crianças. Amo você e amo vocês que olharam, que viram aí essa live de hoje. Beijo no coração. Um beijo, galera. Valeu. Foi mais uma live success.
Valeu!